Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa nona aula do curso de Tópicos de Elementos de Geometria para Físicos, tá bom? Hoje o nosso objetivo é construirmos explicitamente uma base para qualquer espaço tensorial, tá certo? A partir sempre de uma base para o espaço vetorial V original, com o qual nós fazemos todas as construções, tá? Então nós vamos estar continuando aqui esse tema importante de álgebra multilinear, tá? Então essa seção aqui a gente vai denominar de base de VPQ, né? Vamos lá. Ó, antes da gente ir para o caso mais abstrato, vamos tentar olhar para um caso concreto aqui, que é o caso concreto V02, tá? Então nós temos aqui tensores que gostam de engolir dois vetores em nenhuma forma e vão cuspir para a gente, né, um número real, uma escalar real, tá bom? Então vamos lá. Dadas duas formas, ó, φ e ômega, como sempre, tento usar gregos para membros do espaço dual, tá? Nós podemos construir um membro desse espaço V02. Como? No final da aula passada, nós aprendemos o produto tensorial. O produto tensorial é uma construção maravilhosa e permite a gente construir vetores de certos espaços vetoriais a partir de vetores de outros, tá bom? Então, notem que as nossas formas aqui, essa φ, essa ômega, como pertencem ao dual, elas pertencem ao V01. Cada uma delas é um objeto que gosta de engolir vetores e cuspir reais, não é isso? E nós aprendemos na aula passada que com o produto tensorial, nós vamos para espaços de ordem mais alta. No caso aqui, um objeto que pertence ao 01, produto tensorial com outro objeto do 01, constrói para a gente um novo objeto, um novo tensor, só que agora é do tipo 02. Esse aqui é igual ao 0 mais 0 dos dois caras que a gente tinha lá, à esquerda, e esse aqui é o 1 mais 1, tá bom? Vejam a aula passada para lembrar o produto tensorial, muito importante. Assim, dada uma base dual do nosso espaço dual, olhem aqui, o nosso bom e velho conjunto de formas dessa natureza, né? Definida em termos de uma base do espaço direto. Olha só o que a gente pode fazer. A gente vai querer construir aqui produto tensorial não de φs e ômegas quaisquer, como logo ali em cima. Mas nós vamos tentar construir aqui o produto tensorial de formas, ó, de formas que são membros do nosso espaço dual. Cada um desses caras aqui é um cara que pertence ao espaço V01, ou V dual. E eu faço o produto tensorial deles, eu vou ter um objeto que pertence ao V02. Qual é a diferença? Lá em cima eram duas formas quaisquer. Aqui são dois membros da base dual, tá bom? Muito bem. Aqui temos um teorema, tá? Destacado aqui em verde. Imagine um conjunto que você pode formar com todos os possíveis produtos tensoriais envolvendo os elementos da base dual. Então, tanto I quanto J correm aqui na dimensão do espaço vetorial V, tá certo? Eu digo aqui que esse conjunto, com todos esses possíveis valores de I e de J, é uma base do V02. E a gente percebe que ela tem n elevado ao quadrado elementos, porque nós temos n possibilidades aqui, n possibilidades aqui, tá bom? Será que isso é verdade? O que a gente tem que fazer para demonstrar que a gente tem uma base? O mesmo trabalho de sempre. Mostrar que nós temos um conjunto Li de vetores daquele espaço, e além de ser Li, nós temos que provar que esse é um conjunto gerador, né? Que combinações lineares dos seus membros levam a qualquer vetor do espaço vetorial em consideração. Então, pessoal, vocês devem se lembrar de outras demonstrações parecidas, o espírito é o mesmo. Mas vamos ver isso mais uma vez aqui com algum cuidado. Vamos demonstrar a independência linear deste conjunto aqui. Vamos lá, explicitamente. Vou descer aqui mais um pouco, tá bom? Ó, então vamos lá. Seja T igual a um certo conjunto de escalares multiplicando esses tensores aqui. Uma combinação linear identicamente nula, certo? Eu posso imaginar quem é o zero do espaço vetorial V02, certo? Do espaço tensorial V02. Uma delas é identicamente nula. Então, seja essa aqui, tá? E vamos imaginar que ela está escrita
em termos desses caras que eu construí, porque eu escolhi construir, tá? Mas é identicamente nula. Ou seja, ela resulta em zero para quaisquer vetores do meu espaço vetorial base, padrãozão. Base, eu digo aqui de referência, né? Não constitua uma base. No sentido que esse T, quando engolir quaisquer dois vetores, sempre resulta no escalar zero. Tá bom? A gente sempre faz uma construção como essa. Vamos ver. A gente não vai querer alimentar esse tensor com U e V quaisquer, mas daria zero quaisquer que eles fossem. Mas nós vamos fazer uma escolha esperta. Em particular, eu posso colocar aqui dois caras gerais da minha base do meu espaço direto. Base do espaço direto. Tem que engolir vetores, tá bom? Então, quaisquer que sejam os índices K e L, o resultado é zero. Vejamos, eu vou começar a escrever aqui uma sequência de equações começando nesse zero. Aí eu vou desenvolver para cá. Olha só. Vamos lá. Ó, zero é o efeito desse tensor identicamente nulo sobre qualquer entrada. Eu pus como entrada EK e L. Ora, só que esse meu tensor geral é uma combinação linear. Lembre-se da convenção de soma de Einstein. Desses objetos. E esses objetos aqui gostam de receber dois vetores para cuspir um escalar. Qual é a definição do produto tensorial, pessoal? De novo, vejam o final da aula passada. A definição de um produto tensorial é que o primeiro objeto recebe o primeiro argumento. Isso me dá um escalar que deve ser multiplicado por um segundo escalar, que é quando a segunda parcela do produto tensorial recebe o segundo argumento. Então, olha o que está ali embaixo. Vai estar exatamente isso que eu escrevi. Temos somas subentendidas, os escalares continuam aqui. A primeira parcela do produto tensorial engoliu a primeira entrada, multiplicando, multiplicação de escalares, enquanto a gente tem aqui a segunda parcela do tensorial recebendo o segundo elemento do domínio, da entrada da função. Só que esses objetos aqui, pela definição da base dual, geram deltas de Kronecker para a gente. Então, nós temos aqui T e J, delta e K, claro, porque vemos I e K aqui, e como vemos JL, definição da base dual, delta JL. Isso faz com que I torne-se K e com que J torne-se L. Ou seja, nós vimos que o escalar TKL, para que o tensor T seja identicamente nulo, o escalar TKL se anula. Olhem, isso é uma sequência de igualdades. Vem cá, vem cá, vem cá, vai andando, subiu na linha de cima, chegou até aqui. Só que esse TKL, ele é específico, porque eu escolhi K e L, mas ele é geral, porque K e L podem ser quaisquer. Então, na verdade, a gente está dizendo que todos os coeficientes da minha combinação linear se anulam. Ora, um vetorzão, mesmo que seja um tensor, que vive no V02, se ele só pode ser identicamente nulo se todos os escalares dele são nulos, esse conjunto é LI. É a definição básica de LI, mesmo remontando lá a geometria analítica de primeiro semestre. Tá bom? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, não temos dúvida que o conjunto de todos esses produtos tensoriais são tensores que pertencem ao V02 e esse conjunto é LI. Tudo bem, mas eu poderia ter o I e o J no R3 sendo LI e não gerando todos os vetores do R3. Não quer dizer que eu gero todo mundo. Eu tenho que provar que todo mundo é gerado. Então, temos que provar que aquele conjunto é um conjunto gerador desse nosso espaço tensorial. Vamos lá. Como que fazemos isso? Nós fazemos isso da seguinte forma. Quando o meu tensor engole um par de vetores arbitrário, U e V, agora eu vou engolir caras arbitrários. Esses caras podem ser escritos em termos da base do espaço direto. O nosso tensor, como uma boa função multilinear, no caso bilinear, admite que os escalares saiam multiplicando, e o tensor vai agir apenas nos vetores da base. Isso é um número. Eu vou batizar, não muito criativamente, esse número como TIJ, tá certo? Que vai estar multiplicando outros escalares, UI e VJ. Aí aqui vem um truque. Nada numa manga, nada na outra. Ora, a iésima componente contravariante de um vetor, no caso do vetor U,
Ela é dada quando a iésima forma da base dual engole o vetor U, certo? É o nosso extrator de componentes. Analogamente, a minha jésima componente contravariante do vetor V vem de uma expressão análoga. Ora, mas isso é o produto, né, com multiplicação de números reais simples, de certas duas formas engolindo vetores. Ora, isso aqui, esse produto de dois escalares, na verdade resulta em um único escalar, que é exatamente, seguindo o sentido contrário da demonstração da independência linear, é exatamente o escalar que resultaria deste tensor agindo no par de vetores UV. A gente não sabe que exatamente a primeira parcela do produto tensorial vai entrar no primeiro membro do domínio aqui, dessa função. E a segunda parcela vai receber o segundo? É simplesmente estamos fazendo uma construção no sentido oposto, tá bom? Então, olha só, quero que vocês olhem para essa expressão aqui e para a expressão na extremidade esquerda e no alto dessa sequência de equações, tá bom? Olhem lá, T, U, V, tá bom? Isso é uma certa função multilinear doidona que gosta de engolir duas entradas e gerar um escalar. Só que qualquer que seja essa entrada, qualquer que seja o par UV, aquele objeto T, ele é igual a isso aqui. Porque isso aqui também é um tensor que, recebendo sempre a mesma entrada no domínio, gera sempre a mesma imagem. Duas funções que geram sempre a mesma imagem quando recebem o mesmo cara do domínio são idênticos. Então, formalmente, esse meu tensor do mundo 02, ele é isso aqui. Isso aqui é uma igualdade de funcionais bilineares. Tudo bem? Só que olha só, esse T era qualquer. O U e o V não tem papel nenhum nisso aqui, tá bom? Isso aqui é uma combinação linear envolvendo todos os possíveis membros daquele meu conjunto. Ora, então um tensor absolutamente arbitrário pode ser expresso como combinação linear desses elementos. Então, o conjunto desses elementos é uma base, ele é gerador. Qualquer que seja o T, ele foi gerado assim, tá bom? Esse raciocínio é importante, não é conceitualmente mais difícil do que outras coisas que vocês já viram comigo, e eu vou pedir como um exercício para vocês, embora num caso mais complicado, tá? Então vamos lá. Continuando, mudança de base. Mudança de base aqui é importante, inclusive, para a gente fazer uma conexão com a ideia de tensores normalmente apresentada na enorme maioria dos textos de física matemática, de eletromagnetismo, que nem sempre são muito cuidadosos conceitualmente, tá bom? Vamos lá, eu vou falar mais sobre isso em aulas futuras. Tá? Vamos lá, mudança de base. Desculpem-me, aqui ficou muito apertado, eu pensei mal o posicionamento aqui de todas as minhas expressões, eu deveria ter usado mais espaço. Mas se vocês olharem aqui com atenção, olharem as notas de aula, não apenas a videoaula, vocês vão ver que não tem nada fundamentalmente novo aqui. Vocês lembram daquela nossa expressão de mudança de base? Digamos que nós tenhamos um conjunto de vetores de uma base, queremos ir para uma base nova, a gente define a matriz de mudança de base, sendo formada pelos vários escalares A e J que surgem nessas expressões aqui, tá bom? Aqui eu vou adotar uma mudança de notação. Esse tipo de notação agora não é universal. Vários autores apresentam várias notações diferentes. Essa aqui foi com a que eu me acostumei mais rapidamente, eu acho ela um pouco mais compacta, tá? Mas vocês vão achar coisas parecidas e diferentes quando vocês explorarem a literatura. Então, uma nova notação, e a notação vai estar mudando no índice. Como toda anotação, ela tem qualidades, ela tem defeitos, tá bom? Vamos lá. Ao invés de eu colocar a linha no alto do vetor, para dizer que era um novo vetor, vejam aqui, a gente vai cometer o abuso de colocar a linha no índice. E isso é extremamente questionável. Muita gente não gosta disso, porque J' nada mais é do que um outro índice. Eu não precisava ter linha aqui, eu poderia ter chamado de K. Só que eu acho que algumas expressões ficam mais compactas quando eu faço isso. E aí eu entendo que quando tem linha, isso aqui vai ser uma componente de um E da nova base, tá bom?
Eu não sou um maluco isolado. Tem outras pessoas que usam essa notação. Então, vamos adaptar. Olhem para a expressão aqui ao lado. Índice livre J tem que estar presente na mesma posição dos dois lados. Índices mudos, repetido, posições contra e covariante, tem soma de Einstein subentendida. Isso não mudou. Só que agora, como eu quis chamar de linha, esse índice livre, tem que ter linha do lado de cá. O índice mudo continua ali. Tá bom? Se vocês aceitarem isso, lembrem-se que nós podemos fazer várias construções diferentes aqui. Por exemplo, eu fui aqui da base antiga à base nova, mas eu posso voltar. Eu posso querer pegar os elementos da base nova e escrever em termos da antiga. Todo mundo já sabe que isso envolve elementos da matriz inversa, certo? A gente viu isso lá no começo do nosso curso. Fora isso, não tem nenhuma surpresa. Índice livre, posição mantida. Índice mudo, ok. Tá bom? Por favor, reparem. Agora subiu esse índice aqui. Então agora a gente está falando de um membro da base dual. Tá bom? Então agora eu tenho a minha base dual antiga e eu tenho a base dual nova, porque eu pus linha. Tá bom? Vocês devem se lembrar da teoria do começo do curso, que agora que eu estou falando de funcionais e não dos meus vetores, também aparece a matriz inversa. Mesma coisa, índice livre, mantém sua posição, contravariante aqui no caso. Índices mudos, em posições opostas, contra e co. Tá bom? E eu posso voltar. Olhem que está tudo se referindo a membros da base dual de novo, os índices estão em cima, só que agora eu quero sair da base dual nova, porque tem linha, e quero voltar para a base dual antiga, sem linha. Índice livre, fixo na sua posição. J' é índice mudo aqui. Bom? Então, todas essas expressões a gente já escreveu bastante no começo do curso, eu só fiz questão de escrevê-las aqui novamente, porque agora eu estou adotando essa nova notação em que a linha foi para o índice, com todas as críticas que podem ser feitas a isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos à região que ficou apertada aqui. Novamente peço desculpas. Nós acabamos de ver que um tensor qualquer do tipo 0,2, né? Pode ser escrito dessa forma aqui. São combinações lineares de... É um tipo de biforma, né? Que gosta de engolir pares de vetores. Olha só. Estão vendo aqui esse EI? Esse EI pode ser escrito em termos de uma nova base. Pessoal, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero saber como as componentes de um tensor, ainda nesse caso concreto 0,2, mudam quando eu mudo a base. Eu quero fazer a mudança de base para os componentes de um tensor, certo? A gente já fez isso para vetores lá atrás. Agora eu quero ver o que acontece com o tensor. Então, T e J está mantido. EI, a gente vai usar qual expressão? A quarta expressão ali do lado direito. Olhem lá. Tá bem? Aí, então, eu vou escrever isso desta forma aqui. Só que notem que eu não posso usar o J, como está escrito lá na quarta expressão destacada em verde. Porque J já está sendo usado aqui. Eu quero chamar isso aqui de I', até porque, tá bom? É um novo índice, mas eu quero ir para uma nova base. A mesma coisa acontece aqui, ó, é a mesma transformação, só que agora o meu índice livre é J, e eu vou querer chamar o índice mudo de J', até porque eu não poderia repetir nem I nem J. Esses escalares aqui e aqui podem migrar para fora do produto tensorial e eles estão todos alinhadinhos aqui junto com os T e J's. Depois olha para esse rosa aqui. Vamos olhar só para o que ficou. Notem que o que ficou foi o produto tensorial de duas formas, só que indexadas ali, né, da nova base. Tá bom? E olhem para o que apareceu aqui. Notem que nós temos soma de Einstein aqui nos índices mudos I e J. E temos índices livres embaixo, I' e J'. Eu quero chamar esse camarada aqui de T, I', J'.
não é uma das antigas componentes do T. Apesar de linha parecer que poderia ser substituído por um K, J' poderia ser substituído por um L, a notação antiga seria um T' e J, alguma coisa do tipo. Mudaram as componentes porque eu estou escrevendo tensor T em outra base. Tá bom? Mas eu batizo isso dessa forma aqui em rosa e olhem a expressão que brotou. Numa nova base, eu tenho outros escalares, claro, porque eu estou com uma outra base. Cada membro aqui de uma nova base. Tá bom? Vejam, então, que as novas componentes do nosso tensor, nessa nova base, têm combinações envolvendo as antigas componentes e elementos da nossa matriz de mudança de base. Uau, a matriz de mudança de base apareceu ela 2 vezes. Nesse caso aqui, não apareceu inversa. Nossa, não é à toa, né? Porque os nossos índices são covariantes, mesma matriz da mudança de base. Certo? Então, isso era esperado, e isso é o lado bom dessa notação dos índices covariantes e contravariantes. Certo? A gente realmente não esperava ver matriz inversa aqui. Pensem nisso. Tá bom? Ok, vamos continuar. Eu gosto de fazer algumas interpretações matriciais de vez em quando, então aqui na próxima página. Notem que essa expressão que a gente tem ali para os nossos novos elementos do tensor, nessa nova base, podem formalmente ser escritos desse jeito aqui, ó. Notem que eu inventei uma transposição aqui, só para a gente poder identificar isso aqui como um produto de 3 matrizes. Linha fixada, varia coluna desse, varia linha desse. Varia coluna de T, varia linha de A, fixada coluna aqui. Então, isso é o elemento I', J' dessa matriz aqui. Eu tive que transpor, mas não apareceu inversa de A. Tá bom? Notem, pessoal, a gente está falando desse caso concreto de V02, não é isso? Índice contravariante 0 e covariante 2. Covariante 2, a matriz A aparece 2 vezes. Tá bom? Continuando, nós já tínhamos visto grandezas parecidas com essas, pessoal. A primeira vez que vocês me viram colocar 2 índices embaixo e não um em cima e um embaixo foi quando eu falei da métrica. E eu disse que a matriz de Gram de uma métrica, de um produto interno, era o conjunto dos G e J's. A gente trabalhou com isso. Agora a gente está complementando aquele nosso estudo das métricas, ou, num sentido mais geral, das formas hermitianas não degeneradas. Um produto interno, deixa eu falar nesse caso, não é um cara que gosta de engolir 2 vetores e cuspir um real? E se comportando de forma bilinear? Ora, isso não é exatamente um tensor do tipo V02? Então, se a minha métrica é um tensor do tipo 02, aqueles seus elementos de matriz simplesmente são os escalares que produzem a combinação linear dos elementos dessa base. Então, aqui, ó, esses 2 caras, na verdade, constituindo um único cara que gosta de engolir 2 vetores, como toda boa métrica. Tá bom? Agora, nós vamos dar um salto e vamos estudar um caso muito mais complicado ou não, que é o caso geral. A gente vai estudar agora os tensores do tipo VPQ, tá bom? E não especificamente 02. Por que eu digo que é muito mais complicado ou não? Tem muito mais índices, pessoal, mas conceitualmente não muda nada. Por favor, eu vou tentar ajudar vocês a perceberem isso. O caso geral é que agora nós temos tensores de espaços tensoriais VPQ gerais. Nunca nos esqueçamos, isso quer dizer que esses nossos tensores gostam de engolir P formas, que pertencem ao nosso espaço dual, gostam de engolir Q vetores e cospem um escalar. Nesse mundo de tensores, a gente sempre está adotando os reais, tá bom? Então, agora, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. O produto tensorial, nós discutimos isso, eu apresentei na aula passada, ele não é comutativo, mas ele é associativo. A gente pode ir iterando o produto tensorial, tá bom? Então, nada impede que a gente faça uma sequência de produtos tensoriais enorme, como essa que está aqui embaixo, que tem P mais Q parcelas. Sabe como que vocês podem imaginar isso? Sequencialmente. Imagina que você tem um primeiro tensor, qualquer que ele seja, faz produto tensorial com outro. Chama de outro tudo que está daqui em diante. Tá bom?
A gente sabe fazer produto de dois tensores, e quaisquer um deles, né, podem pertencer a quaisquer espaços vetoriais. Não tem compatibilidade aqui exigida. Me deu um tensor, me deu outro tensor. Claro, todos relativos ao mesmo espaço direto V, tá? Mas fora isso, eu combino do jeito que eu quiser. Aí esse outro camarada que estaria do 2 em diante, imagina que ele seja o primeiro tensorial com o resto. Então, aqui por indução finita, por construção, iteração, você pode efetuar o produto tensorial quantas vezes você quiser, tá bom? Agora, olha só o que a gente vai fazer. Notem que no caso V02, nós tivemos ali a construção explícita na página anterior de um produto tensorial de duas formas, porque nós queríamos engolir dois vetores. Agora eu quero engolir formas. Então eu tenho que começar, para eu poder engolir P formas, eu tenho que ter P vetores no começo dessa minha construção. E depois eu terei Q formas. O que nós vimos ali é como se esse J1 fosse um certo índice, que eu chamei de I lá atrás, o J2 um outro índice, que eu chamei de J ali na página anterior, e não tinha mais nada. É porque o Q total era 2. E P era 0. Eu não tinha isso. Mas agora, eu tenho que ter esses caras e tenho que ter eles primeiro, porque eu sempre defino os meus tensores a menos de isomorfismos, e eu engulo primeiro formas. Para engolir formas, eu preciso de vetores. Olha o índice embaixo. Certo? E para engolir vetores, no fim, eu terei formas. Então, no fim, eu terei formas. Olha o índice em cima, que caracteriza minhas formas. Tá bom? Então, nota que esse bichão que eu pus aqui, claramente, ele pertence a esse espaço tensorial doidão, que gosta de engolir P-formas e Q-vetores. Não há dúvida. Tá bom? Léo, não entendi. Por que aqui você não chamou de 1? Por que aqui você não chamou de 2? Por que aqui você não chamou de Q? Pessoal, eu posso ter repetição aqui. Aqui são índices. Isso é muito importante e causa muita confusão para vocês. Notem, lá na página anterior, eu poderia ter tido 1 e 1 aqui. Deixa eu voltar lá um pouquinho. Por mais que possa causar uma confusão. Eu posso voltar só até aqui, ó. Esse I e esse J, eles não percorriam todos os possíveis valores? Eu podia ter 1 e 1. Na verdade, eles estão correndo em todos os possíveis. Percebe? Pode ter repetição, esse pode ser maior do que aquele, em termos de índice, pode acontecer o contrário. Eu vou percorrer todos, tá? Então, de jeito nenhum, eu poderia colocar aqui 1, 2, eu tenho que dizer índices. Tá bom, Léo, mas então por que você não chamou esse aqui de J, esse de K, esse de L? Pessoal, eu poderia ter feito forma EK, forma EL. Só que eu gostaria de ter uma notação que dissesse explicitamente quantas formas eu teria aqui no fim. Então eu tenho que pôr um contador no índice. Por isso que eu chamei de J1, J2 até JQ. Porque senão eu ia ter uma sopa de letrinhas aqui que não seria instrutiva. Tá? Então eu preciso que vocês reflitam sobre isso, mas isso aqui é mais explicativo do que a alternativa. O mesmo vale, claramente, para os índices dos vetores aqui. Eu preciso dizer que eu tenho P vetores, com índices que podem se repetir. Jamais eu poderia colocar 1 no lugar desse I1, ou 2 no lugar desse I2, porque eu não quero ter caras fixos. Eu quero ter caras que são índices. Não poderia nunca ser o cara 1 ou cara 2 fixado. Então, notem, eu não usei chaves aqui, ó. Eu não estou falando do conjunto desses bichos. Eu falei de um bicho. Um bichozão aqui. Desse produto tensorial enorme iterado. Esse bicho pertence a esse mundo aqui. Aí eu vou gritar. Eu não quis repetir essa expressão aqui só para colocar um par de colchetes, aqui um abrindo e outro fechando. Mas o conjunto de todos esses bichos aí, certo? Constituem uma base. Do mesmo jeito que o conjunto do EI forma, tensor EJ forma, constitui uma base para o nosso caso concreto ali em cima. Tá bom? Vamos falar um pouco mais. Lá era um N quadrado, vocês lembram? Agora, pessoal, eu tenho N opções de índice aqui. N opções de índice aqui.
N, vezes N, vezes N, vezes N, vezes N. Qual é o total de fatores? P mais Q. Então, eu tenho N elevado a P mais Q objetos. Eu preciso de todos eles para eu construir uma base para o meu espaço VPQ. Então, vocês percebem que quando nós consideramos tensores de ordens cada vez mais altas, a dimensionalidade explode. Tá bom? A álgebra linear, pessoal, a gente está falando muito de teoria aqui, mas tem muita implementação numérica. E, inclusive, de decomposições tensoriais em aprendizagem de máquina, tem altas decomposições tensoriais. A sua dimensionalidade aumenta, o tamanho das matrizes envolvidas explode. Explode com esse n elevado à dimensão aqui necessária, tá? Então, isso é toda uma indústria de pesquisa, por exemplo, para métodos numéricos eficientes para você decompor tensores, para você realizar processos de tomografia, análise de imagens, tá bom? Sismologia, astrofísica, né? Decomposição de sinais astrofísicos de telescópios, radiotelescópios. É toda uma arte, tá? Ok, vamos lá. Teve uma notação alternativa para esse espaço tensorial VPQ, que eu mencionei quando eu introduzi o conceito, né, na aula anterior, mas não expliquei muito. Então, olha só. Os caras que vivem nesse mundo, ó, eles gostam de engolir P formas e Q vetores, né? Mas se eu vou engolir P formas, pessoal, quer dizer que eu preciso de P vetores no começo, não é? Para engolir as formas. Então, aquela outra notação, eu estou repetindo aqui, ó. Realmente, isso aqui quer dizer que eu tenho produto tensorial P vezes do espaço V com ele mesmo. E continuo fazendo o produto tensorial com Q cópias de membros do espaço dual. Notem que essa notação aqui, ela é mais ligada, digamos assim, à estrutura destes objetos aqui, os membros da sua base. E é assim que vocês devem se lembrar dessa notação para saber o que ela significa. Embora a ordem do espaço direto e do espaço dual seja diferente do domínio de cada um dos membros desse espaço. Claro, porque aqui para ter P formas sendo engolidas, eu preciso ter P vetores na entrada. Por isso que aqui eu tenho P cópias de membros de V. E só depois Q cópias de membros do V dual. Bom? Esses N mais P, N elevado a P mais Q objetos, perdão, constituem uma base. Tá bom? Isso vai ser um exercício para vocês, está ali na próxima página, mas vamos ver outras coisas aqui antes. Eu quero saber como que esse objetão se comporta quando eu tiver uma mudança de base. Sabe aquele monte de notação nova ali, a linha nos índices da página anterior? Vamos para esse caso doidão aqui agora. Eu preciso que vocês olhem com muita atenção. Muita, 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 muita. Pessoal, ali na página anterior, a gente tinha IJ embaixo, que é igual a 2, e não tinha nada em cima. Tá bom? E lá a gente não tinha esses caras aqui, e tinha um EI em cima e J embaixo. Tá? Só que agora a gente está nesse caso geral. Olha só, é uma sopa de letrinhas, mas não é mais difícil conceitualmente. Olha só, eu sei que numa outra base, com índices I1', I2', e até IP', a mesma coisa aqui para os índices das formas, eu vou ter que ter outros escalares. Esses aqui são os elementos de matriz de T em outra base. Do mesmo tensor, só que em outra base. As linhas estão aqui dizendo isso. Eu posso escrever essa expressão em qualquer base. Só que eu preciso distinguir quando eu tiver mudança de base. Pessoal, do mesmo jeito que lá na página anterior, vocês viram que os novos elementos de base de T se relacionam com os antigos, daquele T e J, com a matriz A aparecendo duas vezes, olha o padrão que vai aparecer aqui. Cada um desses P mais Q fatores que estão aqui, ó, ou aqui, podem ser trocados por expressões envolvendo mudança de base, que era o que estava destacado em verde ali na página anterior. Cada índice covariante
resultará em uma ocorrência da matriz de mudança de base A. Lembra que lá no passado eu tinha 2 aqui e 0 lá em cima? Não apareceu a A 2 vezes? Agora, pessoal, como eu tenho Q, caras, a A vai aparecer Q vezes. E agora eu tenho índices contravariantes. Então, a matriz inversa de mudança de base, A-1, aparecerá P vezes. Pessoal, isso aqui é muito difícil de eu fazer aqui à distância para vocês, certo? Seria difícil mesmo numa aula presencial, realizar a matriz de mudança de base, realizar a mudança de base, perdão, em cada um desses P mais Q objetos aqui. O caso concreto só envolveu 2 objetos, e 2 do mesmo tipo. Então, olhem aqui para a transformação, os novos elementos, as novas componentes do tensor, na nova base, tem algo a ver com as antigas componentes. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, P ocorrências da matriz inversa de mudança de base. Natural, porque eu tinha, agora que considerar P graus de liberdade contravariantes. E eu terei, olha aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, Q ocorrências da matriz A e não da matriz inversa, porque o grau covariante desse tensor é Q. Bom? Notem que a gente tem um monte de somatórios subentendidos por notação de Einstein aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha para esses índices aqui. Tá vendo esse 1 aqui? Ele é índice dummy, índice mudo, tá certo? Tem somatório nele. Ele tem que sumir, porque ele não está lá do outro lado. Do outro lado só tem que sobrar os novos índices, né? Das novas componentes do tensor. Então, esse 1 aqui, ó, pega com esse. E esse I1' é livre. É ele que está lá nessa primeira posição contravariante. O mesmo vai ocorrendo para todos aqui. Vejam o padrão. Esse índice IP aqui, ele é mudo. Tem somatório subentendido aqui. Só que o índice I''P é livre. Ele está desse lado da equação e ele vai estar aqui. A mesma coisa ocorre com os índices covariantes. São Q índices covariantes livres. E cada um deles está presente na posição covariante, ó, aqui. J2', J3', JQ'. E temos um montão de índices mudos. Tá vendo esse JQ aqui? Contra. Olha esse JQ covariante aqui. Tá vendo esse J1 covariante aqui? Olha esse J1 contra aqui. Verifiquem a consistência da notação. Tá? Funciona. Lindíssimo. Parece muito complicado, mas depois que você se acostuma, você vê que você não tem alternativa. É uma expressão tão cheia de índices e você entende o procedimento, você sabe como construí-la sem errar nada. Vocês precisam exigir de vocês mesmos chegarem a esse ponto, tá? De considerar isso aí fácil. Vamos lá. Exercício. Quem foi que disse, de verdade, que o conjunto realmente de todos esses bichões é uma base? Eu quero aqui que vocês mostrem, né? Que esse bichão, onde cada um dos índices, claro, varia de 1 até n, que isso é uma base. Aí vocês vão dizer, nossa, mas isso é enorme, professor. Pessoal, é mais fácil do que parece desde que você entenda, certo? Aí vem o exercício, aí vem o sofrimento para gerar compreensão. Vejam como que eu trabalhei para demonstrar que eu tinha uma base lá para o caso V02. LI e gerador. O raciocínio é o mesmo. Não muda nada. Só fica um pouquinho mais extenso porque você tem mais termos. Tá bom? Então façam esse exercício aí. Aí, pessoal, eu vou passar o resto dessa aula fazendo algumas conexões com mecânica quântica. Já passou até da hora de eu fazer isso. Tá? Quando eu estabeleci conexões entre o espaço vetorial direto e o dual, com aqueles meus operadores tio, não são operadores, né, com aquelas minhas funções tio e chapéu, eu já poderia ter feito uma primeira conexão com a quântica. Vamos retomar isso aqui agora, porque também tem uma desculpa agora com os tensores.
Notem, gente, eu vou ser necessariamente um pouco mais informal e impreciso aqui, tá? Porque é só uma conexão que eu quero estabelecer. Em mecânica quântica, a gente adora destacar, principalmente em estudos de quântica um pouco mais maduros, pós-física moderna, a relevância da notação de Dirac, ou Adrien Maurice Dirac, com Brasicats. O que são Brasicats? Brasicats, pessoal, é como se fosse parênteses, tá bom? No caso, são parênteses angulares. Um vetorzinho V de um espaço vetorial de referência que a gente tome é representado em mecânica quântica, genericamente, dessa forma aqui, ó. Isso é um ket, tá bom? Que é um elemento de um espaço de Hilbert, abstrato de vetores. Eu não defini isso para vocês e nem vou definir. É um tipo de espaço vetorial que serve também para dimensão infinita, tá? E é o contexto onde as coisas convergem em mecânica quântica quando a sua dimensão é infinita. Mas eu só quero destacar a notação, não vou poder discutir muito isso com vocês. Vocês lembram que eu tinha introduzido em aulas anteriores um operador? Caramba, não é operador porque ele não mapeia de um espaço vetorial para ele mesmo, desculpa. É um mapa vetil, certo? Que transporta não, né? Porque o cara não vai sair. Eu tenho um vetor V e eu construo uma imagem desse cara no mundo dual. Tá bom? E eu usava isso com esse meu mapa TIL. Ó, essas setas que eu uso aqui não é implica, não é nada, é só uma correspondência de ideias, né, pessoal? Em mecânica quântica, com a notação de Brasicats de Dirac, um objeto como esse, que pertence ao espaço dual, ele vai ser representado como um Bra. E o Bra, lá em mecânica quântica, a gente diz que é como se fosse o resultado de uma operação que você toma um dagger. Eu apresentei isso aqui para vocês no contexto de transformação adjunta, quando eu estava falando de mapas. Mas em quântica a gente usa isso para vetores também. Então, um vetor de um certo espaço de estados abstratos, espaço de Hilbert, quando eu faço uma construção para ir para o espaço dual, eu represento esse cara como um Bra. Ou poderia dizer que isso seria o resultado da operação dessa adaga nesse vetor. Tá bom? Muito parecido com o meu tio, mas tem diferenças, vocês vão ver. Tá bom? Aqui eu fiz algumas observações, não são muito importantes para quem não tem interesse e não ouviu falar muito disso. Ah, Léo, então esse H estrela é o espaço dual do espaço de Hilbert? Pessoal, quando a dimensão for infinita, a dualidade será um pouco mais complicada, tá? Então, tecnicamente falando, isso é chamado de dual topológico. A dimensão infinita pode ter um problema, né? Porque quando você pensa em coisas lineares, coisas lineares são contínuas, né? Não no infinito. Então tem um monte de sutilezas aqui. Então esse aqui é o espaço de funcionais lineares, como seriam as formas que a gente conhece na dimensão finita. Só que ser linear não implica que você é contínuo. Você precisa de uma topologia adequada para definir o que é contínuo. Esquece isso quem não tem muito interesse. Eu só quis dizer que eu não quis dizer que ingenuamente isso aqui é o dual pura e simplesmente, tá? Eu quero falar mais da notação. A tal da adaga, né, que a gente chama de dagger em inglês, ela não é exatamente a mesma coisa que o meu mapa TIL. Sabe por quê? Porque o meu mapa TIL leva caras do espaço V para o espaço dual. Enquanto em mecânica quântica, a dagger vale para fazer isso, mas também é usado para volta. Então ele é um mapa de pulo entre V e V dual, só que ele é bidirecional e não unidirecional. Então notem que ele não é um mapa matematicamente bem definido, porque ele não tem um domínio bem definido e nem um contradomínio bem definido. Tem hora que ele se aplica a um domínio, tem hora que ele se aplica a outro. Aí você vai dizer, besteira, né, físicos, como que vocês fazem isso? Reparem, pessoal, eu acho melhor ter um símbolo só, que é o dagger, do que ter dois símbolos, o tio e o chapéu. Só que didaticamente eu jamais ensinaria com o dagger primeiro, certo? Depois que você entende e sabe que não vai fazer besteira, não teria problema você usar o símbolo dagger. Mas ele não é um mapa, porque ele nem mesmo domínio bem definido tem. Tá bom? Curioso. Tá? Então, aqui eu falo mais sobre isso. Ó. Eu fiz aqui uma representação toda esquemática. É uma equação entre aspas. Que eu quis dizer que o dagger ou é o meu mapa tio ou é o meu mapa chapéu. Tá?
Vocês devem se lembrar que meu mapa chapéu fazia a volta, né? Levava formas em vetores, tá bom? Então, ó, só que em quântica o pessoal escreve assim, se eu tiver um Bra que pertence ao dual de Hilbert, certo? Eu obtenho o ket dele aplicando o Dagger num Bra, para eu voltar para o meu espaço de estados quânticos usual. Olhem como isso é diferente daqui. Aqui o Dagger estava atuando num ket, para gerar um Bra. Aqui atuou num Bra para gerar um ket. Tá bom? Por isso que não é um mapa matematicamente bem definido. Vocês podem dizer, professor, você ficou meio malucão, tá bom, essa conexão com quântica foi legal, notação de Dirac, só que isso não tem nada a ver com o assunto que a gente estava falando de tensores, fiquei doido agora. Então, como eu disse, eu podia ter falado de tudo isso aí que eu falei antes lá, tá? Quando a gente ainda estava falando da álgebra linear e não da multilinear. Mas perdi, fiz aqui agora, é bom que já casa com uma aplicação a essas construções que a gente está fazendo com o produto tensorial. Para quem nunca tinha ouvido falar ou nunca tinha ouvido uma explicação sobre o que é um gato de Schrödinger, chegou a hora, tá bom? Pessoal, nós podemos dizer que se nós tivermos, por exemplo, um par de spins, nós podemos dizer que tem um estado em que o primeiro spin estaria projetando no seu valor down, para baixo, menos meio, e o segundo spin poderia estar sendo projetado, por exemplo, como num experimento que a gente chama de Stern-Gerlach, em que dipolos magnéticos apresentam valores quantizados, né, para cima ou para baixo, de acordo com a orientação de um campo magnético não uniforme. Tá? Isso é uma notação muito usada em física para um sistema composto de duas unidades como essa, e o que você quer dizer é que você teria dois sistemas de dois níveis. Você teria um sistema A e um sistema B, seriam esses meus dois spins. E cada um desses sistemas poderia estar em dois estados, que eu representaria aqui como mais ou menos. Então, foi isso que eu indiquei aqui, ó. A e B diria que seriam dois sistemas. Mais e menos quer dizer que cada um desses dois sistemas tem dois níveis possíveis. Só que uma construção como essa, formalmente, é um produto tensorial de dois vetores. Tá bom? Nós acabamos de fazer aqui agora. Então, nota, produto tensorial de dois vetores, não de duas formas, como nós começamos a aula. Então, é um membro do V20. Tá bom? Quais são as notações usuais em quântica? Ou você escreve algo assim, ou até põe aqui os dois sketches justapostos, mas é muito comum, ó, não se escrever o produto tensorial. Tá? Daí vem uma pergunta. Tá bom, professor, você acabou de me dar aqui um membro do V20, que é produto tensorial de dois caras do V10. Tá? Então, você chegou em algo mais complicado a partir do produto tensorial. Você já tinha feito isso, professor? A pergunta é, será que se eu tiver um cara qualquer do meu espaço V20 aqui no caso, cara, será que existem caras mais simples V10, do mundo V10, cujo produto tensorial me dê aquele cara complicado? Nota que eu fiz o contrário, né? Eu parti desses dois e construí esse. Agora eu pergunto, pega um cara já lá. Existe essa construção aqui? Tá? A pergunta correta é, existe base? E isso pode depender da base. A resposta é não. Por mais esperto que você seja, você não vai conseguir fazer isso. E não é por sua incapacidade. É uma questão de existência ou não. Estados gerais desses nossos espaços tensoriais mais complicados, não necessariamente cada tensor complicado é o produto tensorial de dois caras mais simples. Pode ser que você precise fazer combinações. Afinal de contas, essa é a ideia das bases, não é? Certo? Então, a resposta é não, nem sempre. E de uma forma quase miraculosa, uma forma importante na história da ciência e da epistemologia da ciência, né? Isso tem consequências físicas. Tá? Então, por exemplo, o experimento do gato de Schrödinger é um Gedanken Experiment, né? É um experimento de pensamento em que você tem um sistema composto formado por um objeto macroscópico, que seria um gato, e um objeto microscópico, sujeito à fenomenologia quântica, que seria um certo decaimento radioativo que poderia
estourar ou não uma cápsula com veneno. Então, notem, a cápsula com veneno é macroscópica também. Só que o decaimento radioativo seria quântico, tá bom? Então, nós teríamos aí um estado composto de gato e partícula radioativa, ou de gato e cápsula de veneno, em que, se o veneno não tivesse sido liberado, o gato estaria vivo, tá bom? E aí eu posso somar isso aqui é uma certa combinação de elementos de base. Isso aqui é muito parecido com o mais menos, ou menos mais que está ali em cima. Mas eu poderia combinar isso com um estado em que eu sei que sim, se o veneno for solto, o gato estaria morto. Se nós entendêssemos bem, a ponto de podermos controlar a transição do mundo microscópico para o mundo macroscópico, para nós preservarmos superposições quânticas de estado, nós teríamos a bizarrice de que o gato, mesmo sendo apenas parte do sistema e não o todo, poderia estar numa superposição de um estado de vivo ou morto. Pessoal, não me preocupei com normalizações de estado aqui para quem sabe um pouquinho de quântica, tá? É só o conceito. Então, essa é a ideia de gato de Schrödinger. E, claro, quando você abrir a famosa caixa, tem uma história, né? O gato fica dentro de uma caixa. E quando você... É porque você não realizou uma observação e, portanto, não abriu a caixa. Se você não realizou uma observação do seu sistema físico, você não tem como saber. Não é como não saber que o elemento radioativo, se o elemento radioativo decaiu ou não. Ele fica num estado de superposição, mas ele está amarrado ou emaranhado com um estado microscópico. Então, toda essa ideia de que um estado de um sistema composto como esse não necessariamente fatorize como um produto tensorial simples, pode ser que você precise de uma combinação linear de produtos tensoriais de elementos da base, a gente chama isso de entanglement, tá? Que seria traduzido como emaranhamento. Nós diríamos que os estados estão emaranhados, entangled states, tá bom? E tem variações bizarras disso, né? Nós poderíamos ter pares emaranhados separados física e espacialmente. Então, nós temos princípios de teleportação, certo? Fenômenos de não localidade quântica que já foram verificados experimentalmente em amplo sentido. Então, toda a ideia de computação quântica tem a ver com isso. Comunicações quânticas já foram realizadas, teletransporte de estados quânticos à distância já foram implementados experimentalmente. Fantástico. Tá? Tudo isso tem a ver com o nosso produto tensorial. Presença de spin também. Você pode ter uma função de onda para um elétron, que pode depender da posição, e pode ter uma certa dinâmica associada, só que você precisa, para descrever adequadamente fenômenos dependentes de spin, ter um grau de liberdade de spin aqui, certo? Que seria o spin up ou down. Deixem para quando vocês estudarem quântica, vocês entenderem isso melhor. Mas tem um produto tensorial disfarçado ali. Essa é a ideia do meu comentário. Tá bom? Finalizando essa discussão de temas de quântica, eu quero falar um pouco aqui para vocês sobre projeções, projetores e completeza. O que é isso? Pessoal, um operador no espaço vetorial, ele é essencialmente a mesma coisa que um tensor misto, do tipo 1, tá bom? Vamos mostrar. Como assim, professor? Não tem como ser. Ó, um tensor do tipo 1, eu sei que é um cara que gosta de engolir uma forma, gosta de engolir um vetor e cuspir um escalar. Um operador, em V, ele gosta de engolir um cara de V para dar um cara de V. Você não faz, né, você não faz a menor ideia do que você está falando, professor. Pessoal, isso aqui é uma igualdade simbólica, tá? O que eu quero dizer é que, dado um tensor 1, eu posso construir um operador. E, dado um operador, um espaço vetorial de dimensão finita V, eu posso construir um tensor do tipo 1. Vejamos. Vamos pegar um operador P qualquer, de um certo espaço de dimensão finita nele mesmo. A gente define os elementos de matriz dele dessa forma usual que vocês estão cansados de me verem trabalhar, tá bom? Eu pego J-ésimo elemento da base e acho a iésima componente do vetor resultante. Resulta nisso aqui. Ó,
Eu quero definir, a partir desse operador, eu quero definir um tensor do tipo 1, portanto, um cara que engole forma, um vetor e cospe um real, da seguinte forma. Ó, vou definir dessa forma aqui. Ó. Eu quero engolir uma forma, um vetor, eu vou fazer assim. Eu vou fazer eu estou falando de um cara munido de forma hermitiana não degenerada, tá bom? Ixi, peraí. Tá, na verdade isso aqui é um pareamento de forma com vetor, tá? Eu vou definir como sendo pareamento de forma com vetor. Esse ômega com esse P. Então vamos lá. Ora, nós sabemos que qualquer tensor pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos da sua base. Como agora eu estou falando de um tensor do tipo 1, por favor, verifiquem que eu preciso construir os meus elementos de base, cada um deles dessa forma, para eu ter aqui um engolidor de forma, e aqui eu ter uma forma engolidora de vetor, com coeficientes pertinentes, tá? Seguindo minhas convenções. Então, isso aqui é trivial. Eu sei que já existem essas bases em geral, então qualquer tensor pode ser escrito dessa forma. Guarda essa expressão aqui em azul. O que eu vou desenvolver agora vai ser isso aqui. Bom? Vejamos. Ora, o meu tensor vai engolir forma e vetor segundo a receita que eu dei. Ora, mas eu estou me baseando aqui na existência de uma forma hermitiana. Então, eu sei que quando eu tenho esse pareamento de forma com vetor, eu tenho que pensar que eu tenho a minha forma hermitiana engolindo o vetor correspondente a ômega lá no meu espaço V, com o meu operador chapéu. Tá bom? Ora, nós já vimos que mesmo formas podem ter componentes contravariantes. Embora no começo do curso isso parecesse um absurdo, um erro conceitual, não é mais, tá certo? Depois que a gente discutiu métricas. E além disso, a minha segunda entrada na função g, logo ali acima, pu, eu posso escrever esse meu vetor u em termos da base do espaço. Só que esse p e j aqui, não os escalares uj, mas p e j, tem tudo a ver com a definição de elementos de matriz que eu tinha feito ali em cima. Olha ali em cima. Eu pego aquela expressão, trago aqui, ela está aqui. Eu já tinha tirado os meus escalares uj, eu poderia ter tirado esses escalares aqui ainda, mas eu esperei um pouquinho, tá bom? Eu trouxe os elementos de matriz de P, tenho agora esses escalares aqui e esses aqui que estão cansados de velho aqui, cansados de tanto esperar, eles também sairão. Agora eu tenho aqui esses três tipos de escalares. E o que sobrou foi a minha forma hermitiana aplicada nos elementos de base EI e K, que por definição me dá G e K. Ora, mas nós vimos como que nós podíamos converter componentes covariantes em contravariantes e vice-versa. Então isso aqui é uma efetuação daquela operação que eu já chamei de rebaixamento de índice. Isso aqui rebaixa o índice para baixo. Perdão, apareceu algo que não devia. Tá? Então, isso aqui é a componente covariante da forma ômega. Não precisamos mais recorrer às suas componentes contravariantes. Reescrevendo, PKJ continua onde estava. Temos agora as componentes covariantes da forma ômega. As contravariantes do vetor U permanecem onde estão. Só que olha só que pequeno milagre, repetindo algo que a gente já viu nessa aula. Ora, a késima componente covariante de uma forma surge quando ela engole a késima componente da base direta, enquanto a jésima componente contravariante do vetor U surge quando o jésimo elemento da base dual engole U. Tá bom? Ora, uma forma engolir um vetor, a gente já viu, pensando lá naquele nosso amigão bidual, que é a mesma coisa que um vetor formalmente engolindo uma forma. Afinal de contas, nós já escrevemos vetores engolindo formas no nosso caso geral dos tensores, certo, pessoal? Isso aqui não surpreende mais ninguém. Ora, então isso aqui, olha só, nada mais é do que EK
tensorial EJ engolindo o par ômega U. Certo? Estão vendo isso aqui que eu destaquei em azul? Olha para outra expressão em azul que estava lá em cima. Elas vão caber aqui na mesma tela. Tudo bem? Ó, nós temos uma expressão dessa forma, que quando engole ômega U, gera essa expressão engolindo o ômega U. Pessoal, nós não temos alternativa. O Q é igual a PKJ, EK, EJ. EK vetor, tensorial EJ, forma. Ora, mas isso não era exatamente o que eu tinha escrito antes? Pessoal, apesar de P e Q serem objetos matemáticos sutilmente diferentes, eles não têm mesmo domínio, não têm mesmo contradomínio, eles têm os mesmos elementos de matriz, claro. São bases diferentes, eles são objetos diferentes, mas eles são essencialmente idênticos, tá bom? Então, vamos tentar escrever esses caras na notação de Dirac. Tá? Eu provei aqui para vocês que realmente um operador corresponde a um tensor do tipo 1. Nessas expressões aqui, pessoal, eu cometi um erro. Qual foi o meu erro? Eu vou introduzir notação de Dirac, então eu não posso pressupor convenção de Einstein. Então, aqui onde vocês estão vendo esses asteriscos em vermelho, é porque eu deveria ter colocado explicitamente soma em I e J. Aqui eu misturei notações, por isso que eu falei que essa parte ia ser informal e imprecisa, e aí eu cometi erros aqui. Eu não estou vendo índices em posições complementares a essas aqui, contra e co, então eu não posso pressupor soma. Então imagina que tem soma dupla em cada uma dessas expressões, tá bom? Então olha só, na notação de Dirac, eu vou chamar esse meu Q de QIJ e J. Tá bom? Por que eu fiz isso? Pessoal, o que eu estou chamando de IJ aqui? Pessoal, isso aqui é como se fosse o vetor EI. E essa aqui é a forma EJ. É exatamente o que eu escrevi aqui em cima. Só que aqui está K no lugar do I, tá? Isso aqui não é um vetor? Eu não escrevo o vetor como um cat? Ao invés de escrever cat lá dentro EI, em quântica você indexa. É muito tradicional você indexar os vetores da sua base assim diretamente, colocando o índice. Tá bom? Então, em quântica vocês vão ver coisas muito parecidas com isso. Qual é o significado disso aqui? Mas espera aí, professor, eu não entendi nada. Você pegou um Brian Cat? Pessoal, é porque tem um produto tensorial subentendido. Mesmo que os livros de quântica escrevam as coisas assim, a ideia é essa. E essa não é uma ideia estranha. A gente acabou de ver aqui, ó. Produto tensorial envolvendo vetores e formas, tá bom? Então é isso. Em quântica você vai ver isso escrito sem o produto tensorial, mas é um produto tensorial. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ora, esse meu tensor gosta de engolir forma vetor. Olha só como que em quântica a gente faz isso. Se isso é uma forma, eu coloco aqui um Bra do lado esquerdo. Se o U é um vetor, eu coloco um cat lá do lado direito. E no meio está o meu Q, expandido como na linha acima. Olha só isso, eu estou misturando notações, tá, pessoal? Você não faria exatamente isso, nem no meu curso, nem no curso de quântica. Eu estou tentando compatibilizar essas coisas. Esses caras se casam como se fossem produtos internos, o J com o U. E no caso aqui, como esses caras são escalares e saem, esse Bra com ômega com I. Isso quer dizer que eu quero pegar uma forma ômega e engolir o iésimo cara da base, do espaço direto. Ora, isso me dá a iésima componente covariante dessa forma. A gente fez essa conta ali em cima, pessoal, com outra notação. Enquanto isso aqui é o vetor U sendo engolido pela forma EJ. Isso me dá a Jésima contravariante do U. Perfeito? Bom? Formalmente, isso que a gente pode escrever assim na minha linguagem tensorial, em quântica é escrito dessa forma. E é exatamente isso que em quântica a gente chama de ensanduichar um operador. Está muito claro que realmente esse cara faz o papel de um operador. Tá bom? Pensem assim. Um operador engole um vetor. O resultado é um vetor. Então, esse resultado é um vetor que está esperando aqui engolir uma forma para gerar
um escalar. Aí você recupera o caráter tensorial de Q. Que mais? Para a gente fechar. Se a base I, olha como eu escrevi a minha base aqui agora. Ao invés de um conjunto de EIs, eu escrevi com a notação de cats. Se essa base for ortonormal, olha só. A gente não acabou de ver que o nosso tensor do tipo 1 pode ser escrito desse jeito? Pessoal, isso aqui é um operador. Operadores em quântica são escritos desse jeito. Lembrando que tem um tensorial subentendido aqui. De novo, olha aqui em cima. Olha como que eu escrevi o meu Q. Como uma combinação linear de bichos assim. E isso é isso. E isso, na verdade, não é estranho, porque aqui no meu curso vocês já estavam acostumados a ver isso. Tá? Então não é loucura, é só notação nova. Voltando lá. Então, cada expressão desse tipo, em que eu tenho um ket tensorial umbra, é um tensor do tipo 1 e, portanto, é um operador. Então, em quântica, a gente chama essas grandezas de operadores. E se a minha base for ortonormal, um operador desse tipo, nós dizemos que ele é idempotente. Tá bom? Por quê? Porque aplicar ele duas vezes não te leva a lugar nenhum. A primeira aplicação já é suficiente. Como assim, professor? Vejamos. O que seria esse operador ao quadrado, que poderia atuar em algum estado? É ele vezes ele. Esses dois caras aqui do meio, isso aqui é como se fosse uma matriz linha esperando uma matriz coluna para trabalharem juntas. E o resultado vai ser um escalar. Se a base for ortonormal em sentido estrito, sem possibilidade de métrica lorentziana aqui, porque tem que dar mais um, eu recupero, ó, tem um escalar 1, eu recupero a expressão dele. Tá bom? Na verdade, isso aqui é a assinatura, pessoal, do que a gente chama de projetores. Então, aqui no caso, como eu falei de ortonormalidade, é uma projeção ortogonal. E olha que coisa maluca. Para usar uma notação aqui de qubits, ó, eu posso dizer que eu tenho um certo vetor de estado 1, que numa base ele é representado por esse vetor coluna. E tem um vetor 0, só um nome arbitrário aqui, tá, pessoal? Que eu chamei de 0, 1. Olha só o que é essa construção desses operadores que eu falei. Formalmente, você pode fazer isso. Isso aqui é um vetor coluna multiplicando um vetor linha. Isso me dá um operador. Olha aqui a forma matricial. E olha a estrutura desse cara. Confiram aqui a expressão. Façam o mesmo para esse camarada aqui. Vocês percebem que a soma deles dá a identidade? Esse é um resultado super geral e que tem a ver com o nome desse último tópico. Eu não dei o devido destaque, deixa eu voltar ali rapidamente para a página anterior. Eu disse que eu ia falar aqui para vocês. Na verdade, eu vou ter que voltar a outra página ainda. Estou pulando para a página 5, desculpem-me. Mas eu falei de projeções e completeza. Em quântica, a gente fala muito de relações de completeza. Quando você tem uma base e constrói projetores dessa forma aqui, que a gente fez, a gente tem um resultado mágico, que é esse aqui, ó. Se você soma em todos os possíveis projetores, você recupera a identidade. Pessoal, é como se isso aqui, ó, se for no espaço R3, se você tivesse um projetor no eixo X, um projetor no eixo Y, um projetor no eixo Z. Se eu somasse o projetor no eixo Y, um projetor no eixo X, e não somasse o terceiro termo, eu estaria projetando no plano XY, tá bom? Você consegue definir projetores assim. E isso aqui realmente é verdade, porque qualquer que seja o vetor do meu espaço, eu estou dizendo que isso aí é identidade, por quê? Porque eu pego esse operadorzão, atuo num vetor, entre parênteses, vocês estão vendo a identidade atuando no vetor, esses dois camaradas aqui vão conversar, deu um escalar, ó, esse, multiplicando vetores. O escalar que surge é a jésima componente de U naquela base. Ué, mas jésima componente de U multiplicando o jésimo cara da base, isso reconstitui o vetor. Tá bom? Então, e esse tipo de expressão aqui é muito usado em mecânica quântica. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Até mais. Aguardem um pouco enquanto eu encerro a gravação.